O unboxing do XH-Data D808 teve mais de 33 mil visualizações. E o Lelong LE604, mais de 48 mil. Mas o que faz um público tão amplo ter interesse em um rádio barato, xing-ling, que pode quebrar com facilidade? Do outro, a Ponte S-Luz, aniversariante do ano, centenária. Vou fazer uma comparação simples e direta do que esses dois rádios têm em comum. Rapidinho aqui. Opa. Vamos voltar. Não tem como eu escutar 101.5, que é um sinal que está exatamente no meio das duas emissoras. E você que é seguidor do canal e ainda não comprou um destes aparelhos, vai poder decidir se um rádio de R$480 é o seu perfil, ou se você precisa apenas de um rádio de R$65 com componentes bem inferiores em relação a este aqui. Dois rádios da minha coleção. Um rádio de R$480 e um rádio que gira em torno aí de R$65. Vamos começar falando então do Lelong, que é um rádio muito popular no Brasil, a marca, né? Porque esse modelo de rádio existe em outros países com outro nome, é uma marca White Label. Mas o que eu quero falar deste rádio aqui, inicialmente, e a gente vai falar da sintonia fina, é que geralmente rádios baratos, eles não possuem essa sintonia aqui lateral, ó. Isso aqui é algo bem raro em equipamentos de baixo custo. O projetista foi muito inteligente quando preparou este rádio, porque na verdade o que ele faz aqui, ó, é facilitar a sintonia do sinal analógico, na verdade sinal DSP, mas com esse ponteiro mecânico que nós chamamos de sintonia analógica, para facilitar o pulo, né? Porque o DSP tem esse problema, né? Então você consegue aqui, ó, melhorar essa capacidade do rádio, que é uma limitação desse sistema todo, de sintonizar frequências. E eu já conversei aqui, eu comentei, na verdade, sobre o problema que é nós termos rádios DSP com essa sintonia mecânica aqui. Isso aqui é um grande problema. Fazem esses rádios por questões de nostalgia, mas eu não gosto. E se fizessem só rádios digitais com esse modelo aqui de sintonia de divisor, seria muito melhor e muito mais tranquilo para quem pelo menos para quem gosta de ouvir rádio de maneira mais profissional. Eu sei que o leigo vai preferir sempre o ponteiro. O XH-Data, o D808, é um dos melhores receptores de baixo custo, veja bem o que eu estou dizendo, de baixo custo na categoria dele, R$480. Por um rádio super completo, que tem uma quantidade de funções aqui que nem de perto o Lelong LE604 chega, é realmente algo surpreendente. Antigamente a gente tinha acesso a esses receptores e eram bem mais caros do que é hoje. Então rádios como o XH-Data D808, que são voltados por um nicho específico da rádio escuta, do dechismo, ele é um rádio bem acessível e muito completo. Para você que é leigo, o Lelong LE604 é um rádio melhor. Então, muita gente que acompanha aqui o canal e vê reviews de vários rádios modernos, rádios digitais, rádios de altíssima qualidade como o D808, eu poderia trazer aqui o Kodo-100 DX286, o DGEN 1103, que são rádios excepcionais, mas eles não foram feitos para você que quer simplesmente ligar o rádio, procurar uma emissora aqui, sintonizar ela e escutar rádio. Você só precisa disso, de um botão liga e desliga, de uma sintonia e das frequências que você quer. Esses rádios aqui, por exemplo, como o Lelong 604, ele ainda vem com entrada para cartão SD, TF, cartão pendrive, né? E as funções para você poder ouvir as MP3, adiantar e etc. Então é um rádio muito bom. Para você que quer um aparelho para escutar a rádio no dia a dia, eu vou mostrar daqui a pouco os testes de recepção entre esses dois aparelhos, no AM, no FM e ondas curtas, e vocês vão ter total percepção por que esse rádio aqui não é indicado para usuário profissional avançado, que pode ser utilizado também dependendo da banda. E por que eu sempre vou colocar o XH-Data D808 ou outros modelos, como os rádios da Texan também, como rádios para quem quer algo mais profissional. Bom, vamos fazer o teste da qualidade de som. Nós temos um alto-falante maior,
nós temos mais potência. E aqui nós temos um rádio para rádio escuta, ele foi otimizado para isso. O alto-falante deste rádio, ele é otimizado para quem vai fazer rádio escuta DX e ter melhor qualidade de som para escutar o áudio que está sendo recebido. E aqui nós temos um rádio para o cotidiano. Então vamos só fazer um teste rápido da qualidade de som, apenas na voz, que é o que interessa aqui, que já vai dar uma diferença bem legal. Vamos para o rádio do cotidiano, Lelong 604. Do outro, a Ponte S-Luz, aniversariante do ano, centenária. Entre elas, você vai sair do continente, vai vir... Ok, agora vamos para o rádio paradexista. Prédio ali no Estreito, logo na cabeceira da ponte, é o Boulevard Ercílio Luz, e a gente vai chegar no Top Market. São 1.232 metros, né? É uma travessia muito longa. Então colocando a... Vamos lá, gente. Primeira coisa que tem que ser levada em consideração. Este é um rádio para usuário doméstico. Este é um rádio para especialista em rádio escuta em DX. O áudio ele é otimizado para ter um som limpo e claro para escutar a voz ou a identificação de uma emissora com sinal fraco, com ruídos. Aqui nós temos um alto-falante potente, com uma boa qualidade de som para quem quer ouvir rádio, quer ouvir música, quer ouvir o aparelho no cotidiano. Então essa é a diferença bem grande entre esses dois aparelhos. Agora nós estamos entrando numa outra área que é ondas curtas. E aí as coisas mudam de figura, porque todo rádio chinês barato consegue entregar um belíssimo sinal mesmo diante de receptores top de linha. Vamos lá? Vamos dar uma escutada? A minha rádio padrão aqui de escuta é a Rádio Nacional. Então vamos ver como ele recebe o som da Rádio Nacional. E aí foi feito um trabalho, né, com essa estudante. Ela tinha 4 anos na época. Então, respondendo a sua pergunta, uma processo da escola nos países... Ok, vamos colocar aqui o Lelong. Naturalizado como sendo parte da educação, parte... Ok, de novo XH Data. Estão percebendo que a diferença é pequena? Então agora nós vamos fazer o teste para ver se eles recebem exatamente igual com a antena aqui de 7 metros esticada. Nesse pedido musical, porque eu tenho tudo a ver com a nossa entrevista. Inclusive, eu até desafio vocês, ouvintes, a fazerem isso em outra ocasião. Eu sei que tem algumas entrevistas que quiser colocar aqui pra gente, eu já tenho eu falei, sabe, mais aqui, porque hoje você arrasou. Essa música tem um trecho que fala assim: o preço de alta branca para você é o exemplo da dignidade? Isso não dá dúvida. Essa mensagem é verdade, Maria. É possível ajudá-la lá. Eu não estava conseguindo, né? Estava tendo problema para ouvir a gente, então eu vou passar para ela, tá? Beijinho. Bom, aqui agora o teste é de seletividade. Eu tenho duas emissoras muito perto uma da outra, que é a Nostalgia FM e a Jovem Pan, as duas de Florianópolis. Então eu vou passar em direção à Jovem Pan, de 101.3 para 101.7, mas eu quero parar em 101.5. Será que eu vou conseguir? Vamos lá. Rapidinho aqui. Opa. Vamos voltar. Não tem como eu escutar 101.5, que é um sinal que está exatamente no meio das duas emissoras. Agora vamos dar uma olhada no XH-Data D808. Muito bem, 101.3, Rádio Nostalgia, aqui está ela. Muito bem, mas eu quero sintonizar é 101.5. Vamos dar uma girada aqui para 101.5. Será que vai ter interferência das emissoras? Tem uma interferência aí da Nostalgia, mas eu estou escutando 101.5.
Isso não é possível no Lelong 604. Agora eu vou tentar posicionar esse rádio para ver se eu consigo receber algum sinal, alguma coisa em 101.5. Embora a propagação esteja fechada, vou tentar aqui alguma coisa. Olha aí, ó. Nós temos um sinal do emissor em 101.5. Mesmo o sinal estando rasteiro lá no fundo, para quem está fazendo DX, isso é espetacular. Ele está querendo escutar essa emissora que está lá no fundo. Você com o rádio Lelong 604 não vai fazer essa escuta jamais. Outro teste rápido aqui, ó. Vou passar as frequências 102.7, 102.9, 103.1 e vamos ver se o XH Data recebe esses sinais. Ele é muito amigo, ele é mais amigo do que namorado, por exemplo. Ok, peguei 3 sinais fracos aqui. Vamos dar uma olhada no Lelong? Já de saída tem um problema aqui que vai ser complicado. Tudo aproximado aqui, ó. A escala do FM. Como é que eu vou conseguir decifrar onde está o 102.7.9? Vamos tentar pelo menos? Vamos lá. Vamos, só a gente, pessoas mais íntimas. Ok, Jovem Pan. Minha rádio é massa. E a massa. Então a partir de agora tem que pegar 3 sinais fracos. Aqui está ela, 102.7. Mais fraco que o XH. Será que é o 102.9 ou o 102.3? Vou tentar mais um pouquinho agora. Ah, passou, não é. Aquela terceira em 103.1 é a nativa. Entendeu? Então existe uma triangulação no olhar que é um olhar. Passou. Aqui tudo indica que está pegando a 102.7 e a 103.1 que é a nativa de Joinville. Pegou os 2 sinais? Pegou os 2 sinais. Eu peguei 3 sinais no XH Data D808. Então aqui a gente já vê que a seletividade dele não permite, o sinal é mais fraco, mas para iniciante é um bom rádio. Isso é uma diferença muito grande que a gente encontra em dispositivos lado a lado. Um rádio barato, de baixo custo, do lado de um rádio profissional. Pode parecer pouco para você que é leigo, mas essa diferença para quem é profissional da área da radioescuta do DXismo é um verdadeiro abismo para quem quer receber sinais fracos, distantes e poder identificá-los neste hobby. Usar aqui o botão de sintonia fina. Palavras Sancho Paulo. Aqui está ela. Ok, vamos colocar aqui o XH Data 1350. Veja que no rádio analógico ali, no sintonia analógica é bem mais difícil, né? Aqui eu só tenho que digitar aqui o número. E ele vai aparecer aqui no visor. River pierde a este jugador. Ahora, desde lo futbolístico, yo creo que la profundidad. Está en una noche precisa, se está fino con la pelota, está preciso. Pero si Bustos está fino, puede ser una solución que juegue Bustos en lugar de Montiel. Muchos podrán estar en contra de esto que planteo. A favor que da buena apertura. A ver, Bustos es más un lateral ofensivo. Llega a línea final como lo hacen los laterales habituales, de llegar hasta línea final para tirar un centro. La pena de River es que Agora que você viu os testes no AM, no FM, ondas curtas, vamos falar a verdade, né? Para o ouvido humano, o ouvido de quem está escutando uma rádio simplesmente por escutar, esses 2 rádios fazem exatamente a mesma coisa. O Lelong não tem filtros digitais de alta qualidade, mas tem sensibilidade para ondas curtas. Uma boa antena ele vai trabalhar tão bem
quanto o XH-Data D808. Agora o DXista, que é aquele caçador de sinais difíceis e precisa de um receptor de alta sensibilidade com filtros avançados e principalmente FM de qualidade, vocês viram no vídeo, né? É impossível escutar uma rádio entre duas emissoras fortes. Aqui teve ali um período de tempo que entrou um sinal, eu não sei se era da Rádio Clube de Curitiba ou Rádio Amanda FM, que também tem essa frequência aqui em Santa Catarina, mas ele recebeu esse sinal, que seria impossível de ouvir aqui. Se fosse um caçador de rádios, um DXista, ele estaria ali registrando esse sinal sem problema nenhum neste rádio. Uma coisa importante que você precisa entender, antigamente esses rádios baratos, eles não tinham tecnologia para competir com rádios mais avançados. Hoje, eles praticamente se equiparam, os rádios estão através de chips digitais com poucos componentes, por isso que ele rende tão bem em AM e ondas curtas. Por isso que ele consegue encarar um XH-Data D808 com certa facilidade, mas isso, AM e ondas curtas, no FM não dá para comparar, né? Aqui a gente vê o porquê. E hoje, com as rádios migrantes todas para o FM no Brasil, quem quer fazer rádio escuta e DXismo no FM precisa ter um rádio avançado. Se você é iniciante, eu sempre vou recomendar um rádio mais barato. Enquanto o XH-Data D808 é um instrumento de precisão, o Lelong 604 é um instrumento de lazer. Se você é um DXista técnico, um rádio escuta avançado, um entusiasta que precisa de SSB, de RDS ou uma sintonia super seletiva no FM, é claro que o D808 é a melhor escolha. Mas se o seu objetivo é ouvir o mundo através das ondas curtas, tendo uma recepção limpa e gastando pouco, o Lelong 604 prova que o limite da sua escuta não está no valor. E eu, Fábio, qual rádio eu prefiro? Bom, eu sou DXista e o DXista sempre vai prezar pelo melhor. Este aqui, para mim, é insubstituível. Eu jamais utilizaria o Lelong 604 para as minhas escutas. Não que ele seja um rádio ruim em ondas curtas, não que ele seja um rádio ruim no AM, é que ele não atende às minhas exigências. Então, os R$480 neste aparelho aqui vale cada centavo que eu vou investir nele. Importante salientar, este rádio aqui foi enviado para mim pela XH-Data para teste aqui no canal. Este aqui eu tive que comprar. E se você quer me ajudar a trazer outros rádios de outras marcas aqui no canal, clique no botão Seja Membro. Você assina um dos pacotes, tem acesso a vídeos exclusivos, pode cancelar quando quiser. O importante é que você possa me auxiliar para que eu nunca deixe de apresentar um rádio novo aqui no canal, porque isso pode acontecer. Então eu preciso muito do seu apoio e assim eu ajudo você, você me ajuda e a gente consegue trazer um conteúdo legal, de qualidade aqui no canal. Agora comente a sua vez, você tem o Lelong 604, vai ter muito comentário que tem gente com esse rádio, é impressionante. Então coloque aqui embaixo nos comentários se você tem o XH-Data D808 ou o Lelong 604 e o que você achou deste comparativo rápido, direto, sobre esses dois aparelhos. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e não deixe de ativar as notificações. Eu acho que eu gostei dessa aqui. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e não deixe de ativar as notificações para não perder nada. Eu conto sempre com você. Fui!